nome é Raquel Bondioli e hoje eu trouxe uma convidada especial, minha mãe, Selma Bondioli. Ela é psicóloga, psicopedagoga, tem uma clínica, a Elos, e a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. A gente vai analisar um livro clássico, maravilhoso. Ele foi escrito em 1866 pelo Dostoiévski, O Crime e Castigo. Que livro é esse? Gente, é maravilhoso. Mas eu vou passar para ela também falar um pouquinho, né, sobre essa leitura. Senão eu vou ficar aqui falando o tempo todinho. Mas vamos lá. Obrigado, viu? Primeiro eu quero agradecer a Raquel por ter me convidado para participar do canal dela. Eu que agradeço por ter aceitado o convite, né? Não, o canal da Raquel tá muito legal, eu estou acompanhando, é lógico, né? Muito obrigada. Mas eu achei muito interessante. Falar do livro inteiro, a gente iria demorar aí, eu acredito que mais de 1 hora. Então, eu achei legal, Raquel, tá falando do personagem principal. Então vamos fazer uma análise, né, do personagem principal. Esse personagem principal, ele é uma pessoa que ele é de classe média baixa, e ele depende da mãe e da irmã mandar dinheiro para ele poder se sustentar e pagar a sua faculdade. Ele meio que passa por necessidades, assim, de uma certa forma, um pouco grande, né? É muita necessidade. E naquela época, gente, por incrível que pareça, era uma época onde a religião, ele cobrava alto, muito, né? Cobrava muito das pessoas. Tudo era pecado, tudo era castigo, tudo o poder de Deus iria acabar com aquele ser humano. Ia afetar, né? Ia, tipo, fazer com que eles fossem, tipo, culpados, né? Vamos se dizer. Levar a culpa. Levar a culpa. E esse personagem, ele começa a duvidar dessa culpa de Deus. Ele fala, como pode, tem hora lá que ele mostra muito, como pode as pessoas, aquele que tem mais consegue as coisas, aquele que tem menos tem que viver igual a ele ou pior que ele. Aí tem uma outra personagem que é uma senhora que é de idade, que tem uma filha, mas a qual ela compra joias e ela penhora joias das pessoas mais humildes e dá o valor dessa joia. Se a joia valesse tipo uns 100 reais, ela dá 20 reais. Se quiser, quer. Se não quiser, também. Quer. Se não quiser, vai. Arruma outra pessoa. Não tem escola, não. Ou quer ou não quer, vai pra frente. E esse personagem ficou muito chateado. E ele começou a desenvolver um ódio por essa mulher. Porque ele precisava, na realidade, né? Ele precisava penhorar. Só que fazia um tempo que ele sempre penhorava as joias que ele tinha para conseguir até ser sustentado, porque era muito difícil. Ele passava por muita necessidade. Até que uma vez ela acaba negando que ele penhore uma nova joia, porque ele já estava com uma dívida, né, com essa senhora. Já estava em uma situação muito precária. E ela acaba falando umas coisas para ele, da qual ele não gostou, e isso dentro dele causa um ódio tão profundo dessa mulher, que ele sai de lá revoltado com ela, muito revoltado. E todo lugar que ele passa naquele dia, por incrível que pareça, só mostra para ele o quanto ele é pobre, o quanto ele não tem dinheiro, o quanto que ele precisa, ele necessita de alguém do lado dele para poder fazer com que a vida dele cresça, né? A vida dele continue, porque só ele não vê saída, não vê caminhos. Pois é, em vez dele desenvolver uma depressão daquela época, não, ele desenvolve o ódio profundo por essa senhora. E é onde que ele começa a programar um jeito de matar ela para pegar o relógio do pai dele, que foi foi a última joia, né, Raquel? Foi a última joia. Que era muito importante para ele, mas ela não ia devolver para ele de jeito nenhum. Era muito importante porque ele só penhorou aquela joia porque ele estava muito necessitado. Mas tipo, a joia era tudo pra ele, era aquele presente que você recebe e não quer mais se desfazer.
Mas ela não teve dó nem piedade, não. Além de pagar uma mixaria pelaquela joia, ela ainda manda ele sair de lá como se ele fosse um nada. E ele se sente muito mal por isso e planeja o assassinato dela e faz exatamente do jeitinho que ele planejou. E é um assassinato onde que ele não deixa vestígios nenhum de que foi ele que cometeu. Mas o próprio julgamento dele está todo momento presente, né? Presente, né, Raquel? Tá muito presente. E ele se auto-julgando mesmo. É nítido que ele se julga o tempo todo. E você fica entre a dó, né? E quem tá lendo fica, como que eu posso ter dó dessa pessoa que cometeu esse ato tão selvagem? Mas e você também que tá lendo fica numa situação terrível, porque você fica entre a dó do personagem principal e ao mesmo tempo da senhora, né? Da senhora que morreu, né? Por causa da própria situação financeira dele, na qual ela não foi buscar ele para aquilo, mas ele se sentia ofendido por ela. Bom, o que é mais interessante também nisso tudo é o fato da irmã e da mãe aparecer no livro. Parece meio que no meio, né, do livro. E ele demonstrar que ainda é aquele filho lindo, maravilhoso, sensível, amável, e como se ele nunca tivesse acontecido nada. E ao mesmo tempo também ele fica numa agonia tão grande que ele começa a matar outras pessoas mentalmente. Porque ele começa a ver coisas, né? Ele cria uma ilusão, mas tudo isso vem da culpa que ele carrega por aquele primeiro assassinato. E ele, fica mais ainda constrangido, mais ainda perturbado de uma certa forma, porque antes só tinha ele vivendo ali naquela casa, só tinha ele vivendo naquele ambiente. Isso mesmo. E o fato da mãe e da irmã aparecer no meio do livro, vindo ajudar ele, porque ele tinha tuberculose, se eu não me engano, fez com que ele tivesse um medo maior de ser descoberto. Por mais que ele tenha feito de tudo, né, para poder disfarçar, poder anular aquela culpa, agora ele tá no outro lado da moeda, onde ele tem que, a partir de agora, praticamente ele tem que cuidar da mãe e da irmã e do crime que ele cometeu, e sem dinheiro algum. E a mãe quer a joia do pai, que o pai deixou, para poder fazer a vida junto com ele lá. A mãe e a irmã não sabem que as joias deles estavam penhoradas. E nisso daí é que o crime vem mais ainda à tona na mente dele. Crime e castigo, né? Porque o livro já fala crime e castigo. O crime que foi cometido e o castigo pelo o que você carrega daquele acontecimento. Eu achei uma leitura difícil de uma certa forma, porque esse livro ele foi escrito em 1866, então o palavreado daquela época com o de hoje é muito diferente, é muito distintas, né? Então é uma leitura complicada, até mesmo que quando a gente leu juntas, os nomes que são alemães dos personagens, a gente sempre tinha de estar colocando apelidos, né? Breviando. É isso mesmo. Mas no final desse livro é maravilhoso pelo fato dele fazer uma reflexão. E no final você entende tudo o que se passou no livro. É muito bom, olha. Eu pretendo ler todos os livros do autor. A gente até comprou mais um, né? Sim, pra poder estar lendo juntas. Bom, é isso, pessoal. É isso, Raquel. Eu espero que vocês entenderam essa personalidade, né? De uma pessoa que era boa, era tido como uma pessoa que jamais cometeria um crime como foi cometido. E a vida, né, levou ele a esse crime. O sofrimento levou ele a esse crime. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe, comente muito, se inscreva no canal e até a próxima. Fui!